as armas e os barões assinalados, que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar de textos que são textos de exaltação, são textos que têm uma retórica bastante elevada, que vão apresentar personagens que são personagens heróicas. Hoje estaremos falando de gêneros literários, o épico ou narrativo. De onde vem o termo épico? Épico é o adjetivo correspondente a uma forma poética muito bem caracterizada, com muita identidade, que se chama epopeia. A epopeia, portanto, é o tipo de texto poético que justifica o termo épico. E o que é que vai caracterizar o épico? O épico, diferentemente do lírico, é um texto em verso que vai narrar uma história, isto é, que vai apresentar personagens, que vai ter ação, que vai desenvolver conflitos ao longo de todo o texto. Esse gênero épico tem, acima dessas qualidades, um tom de linguagem, que é um tom de linguagem sempre grandiloquente, elevado, solene. Portanto, a epopeia é um poema, geralmente muito grande, mas é um poema num tom elevado que tratará de personagens heróicas, isto é, capazes de feitos sobrenaturais e que tem uma narração continuada, por vezes demorando um longo tempo entre o começo, os acontecimentos do início e o final dessa narrativa. Vamos ilustrar o gênero épico com uma cena do filme Troia, dirigido por Wolfgang Petersen, e que toma como base uma epopeia grega, que é a Ilíada de Homero, apresentando de uma forma visual e muito mais dinâmica, com alta tecnologia, os feitos heróicos narrados nessa epopeia. Vocês puderam perceber nessa cena a grandiosidade do exército, a grandiosidade do embate, da batalha que se anuncia entre troianos e gregos. Bem, a epopeia vai ter este tom grandioso. Vamos ver uma outra cena do mesmo filme.
Nesta cena, vocês perceberam duas personagens de igual estatura. De um lado, o Heitor defendendo os troianos, de outro, Aquiles defendendo os gregos. Ambos são personagens que têm qualidades, virtudes, estão, como eu disse, na mesma estatura, ou seja, no mesmo nível. Nós não podemos, num primeiro momento, tomar partido por um ou por outro, porque as qualidades e defeitos de um são qualidades e defeitos também do outro. E essa presença dos heróis, que vai acontecer em toda a narrativa épica, é um fato importantíssimo para definir o gênero literário. Dá para nós percebermos, tanto no filme Troia, como lendo a Ilíada de Homero, que esses heróis não representam exatamente indivíduos, pessoas. Eles não valem por suas qualidades propriamente pessoais. Eles estão ali representando o Estado, representando o povo troiano e o povo grego. É por isso que nessa cena do filme, né, nós podemos perceber que o povo fica na expectativa, fica observando a luta entre os heróis. Esta é uma caracterização do herói épico. Ele não representa um sujeito individual, mas representa uma coletividade. Bem, essa situação sugere uma problematização. O que é efetivamente a poesia épica? É possível nós estabelecermos um vínculo entre essa poesia antiga, clássica, com a atualidade? Houve algum tipo de transformação ao longo do tempo dentro desse gênero chamado épico ou narrativo? Bem, vamos começar definindo o que seja a epopeia. Epopeia é um longo poema heróico que apresenta a história de um povo ou de uma coletividade cantando, apresentando os feitos heróicos desse povo e exaltando a figura de um herói. Para fazer isso, a poesia épica vai se servir de um tipo de texto chamado narrativo, isto é, vai colocar isso no formato de uma história. Essas histórias são histórias que vão acontecer em diferentes tempos da humanidade. Cada momento em que a literatura sentiu necessidade de criar uma narrativa que explicasse a origem daquela nação, daquele povo, a epopeia teve o seu momento. Foi assim entre os gregos, no exemplo de Homero, foi assim entre os romanos, com a Eneida de Virgílio, e foi assim já no século XVI, com os Lusíadas de Camões, de que nós ouvimos há pouco um pequeno trecho. E essas epopeias, vou me repetir, mas eu acho importante, elas são narrativas que têm um tom elevado, um tom de grandiosidade. Isso faz uma diferença muito grande com a poesia lírica, que é uma poesia num tom mais subjetivo, mais pessoal e individual. Epopeia é um poema narrativo que celebra os feitos extraordinários de um ou mais de um herói legendário, num estilo elevado e cerimonioso. Essa definição acabou se transformando ao longo do tempo. Nós hoje temos heróis em várias linguagens, seja no cinema, seja nos quadrinhos, não é? Só que esses heróis não representam mais o Estado, não têm uma função simbólica e coletiva. Eles são heróis muito mais individuais, não é? Com defeitos e qualidades pessoais deles, a ira, a violência, ou até mesmo certos objetivos, como o meio ambiente, a salvação da terra e por aí afora. Esta mudança faz com que nós tenhamos a mudança na característica do herói, mas não a mudança no tom narrativo. Continua se contando uma história a respeito de uma personagem. E daí é um salto para nós termos, por exemplo, a narrativa do romance, ou do conto, ou da novela. Vamos agora pensar no que seja a poesia épica.
Vamos olhar agora um pouquinho mais de perto o texto épico. Ele é, como eu já disse, composto em verso. Esses versos têm geralmente 8 a 10 sílabas métricas. Ele se divide em grandes partes que se chamam cantos e, além disso, ele tem uma certa estrutura para a obra toda. Começa, por exemplo, fazendo a apresentação do assunto, do que é que o poeta vai se ocupar nos cantos que vão se seguir. Logo a seguir vem uma dedicatória. Geralmente a dedicatória é feita ou ao povo a que se refere aquele herói, ou a uma grande autoridade, a um rei, ou a qualquer pessoa que mereça, no entender do poeta, receber de presente uma obra tão importante. Depois da dedicatória vem a invocação às musas. O poeta clássico e épico geralmente se considera incapaz de dar conta da grandiosidade do assunto que ele pretende desenvolver. Então ele precisa da ajuda de alguém ou de uma entidade. Daí porque existe esta invocação às musas, para que elas o auxiliem a dar conta da tarefa a que ele se propôs. A partir da invocação, ele vai então começar a narrar com muitas minúcias aquela história a que ele se propôs. Por exemplo, nos Lusíadas, a proposta é falar das grandes navegações. As grandes navegações, ou as navegações de um modo geral, foi um momento histórico importantíssimo na Europa, não é? Quando os navios saíam em frotas, não é? Para descobrir novas terras, para conseguir estabelecer linhas comerciais com regiões distantes do planeta. Nessas grandes navegações entra, por exemplo, a história de Cristóvão Colombo e a descoberta da América em 1492. E entra também as navegações portuguesas. No caso dos Lusíadas, o Camões, nessa obra que tem esse nome, ele vai contar as viagens de Vasco da Gama, que é o grande herói. Mas ele não narra apenas a viagem de Vasco da Gama. Ele coloca dentro desta viagem referências a momentos históricos de Portugal, alguns momentos até líricos, como a história do amor do rei Pedro com Inês. E a morte de Inês coloca momentos fantásticos, extraordinários, atemorizantes, como a história do gigante Adamastor. Vai falar no final de uma utopia que é a Ilha dos Amores. O poema vai apresentando quase que como uma rota da navegação e, ao mesmo tempo, a história da grandiosidade de Portugal. Então, os Lusíadas têm esta estrutura. No final, nós temos, como toda obra, um epílogo, que é a parte obrigatória, né, existente, em que o poeta, então, fecha todo aquele ciclo de heróis e de descobertas. Vamos ouvir agora um pequeno trecho de Camões em que nós vamos ver a relação do poeta com a linguagem, com aquilo que ele está escrevendo. Vamos ouvir. Dá-me uma fúria, grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa. Gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. E vós, ó bem-nascida segurança, da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança, dê aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vamos agora rever lentamente esse texto, observando algumas características que são características importantes para a compreensão do que seja poesia épica. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa,
que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Vamos partir de um dado bem concreto. Olhem para os versos que compõem essas estrofes. São versos regulares, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. As estrofes também são estrofes regulares, são oitavas que vão se sucedendo. 8 versos, a um espaço, 8 versos. Observem as palavras. Nós temos alguma dificuldade realmente para entender esse texto. Bom, ele foi escrito em 1572. Quantos anos nós temos de diferença? O quanto a língua portuguesa mudou? Além disso, vamos lembrar que a escolha das palavras do poeta também era uma escolha que se fazia sobre um vocabulário erudito. Também vamos continuar olhando o texto, nós vamos perceber a posição do poeta em relação ao que ele está contando. Num primeiro momento, ele se apresenta como incapaz, como muito tímido, né? Como uma pessoa que está diante de uma tarefa gigantesca que provavelmente ele não dará conta. Nós sabemos que essa é uma postura mais retórica, né? Mais uma forma de dizer do que propriamente um sentimento pessoal do poeta de inferioridade. O assunto é grande, mas se ele se propôs, ele vai tentar dar conta dele. Agora, vamos pensar o assunto de que tratam esses versos. Vejam que predomina nessas estrofes um espírito guerreiro. A epopeia tem muito isso. Para contar a história de um povo, vai contar essa história sob assim, a proteção do deus Marte, que é o deus da guerra. Então, as epopeias geralmente são recheadas de momentos de conflito bélico, de batalhas, de necessidade, não é, de, através da luta, conseguir tomar conta de um espaço, se afirmar como nação, como povo, né? Então a epopeia vai estar recheada desses momentos guerreiros. Esta epopeia de Camões tem mais um detalhe importante que aparece nessas estrofes, que é o seguinte: há também uma luta que se faz de uma forma ideológica. É a luta da cristandade, dos cristãos, contra os mouros, que tomavam conta da Península Ibérica. Não é? Então, quando ele se refere no texto a Maura-lança, isto é, a lança dos mouros, não é? A ideia é que esses guerreiros portugueses, esses exércitos portugueses, estão empenhados numa luta que não é apenas a defesa da região, do espaço, da geografia, mas é também a defesa de uma religião, ou, portanto, de uma ideologia, de valores que são valores, nesse caso, cristãos. A epopeia também, nesse aspecto, né, se torna simbólica, grandiloquente, e os termos vão acompanhar esse tom escolhido pelo poeta. Um último detalhe a respeito, né, dessas estrofes, desses versos, diz respeito ao barroquismo, ou seja, o modo como a linguagem vai buscar um certo rebuscamento no uso das palavras, das rimas, que resulta num jogo de palavras. Olhem, por exemplo, a relação que existe entre mande e mundo. É uma mudança sonora muito sutil. O poeta vai mantendo praticamente a mesma palavra, mudando uma sílaba, muda completamente a classe gramatical, muda o sentido da palavra. Então, a presença desse mande que ecoa mundo e vice-versa. Da mesma maneira, o modo como ele monta a rima grande e mande. Nós observamos como a sonoridade é recorrente. Isso é um traço, de atenção à composição poética que vai fazer parte da preocupação barroca. Aliás, vamos conhecer um pouquinho melhor quem foi esse poeta chamado Luís Vaz de Camões. Com vocês o quadro Com a Palavra. Não é certo o ano e o local de nascimento de Luís Vaz de Camões.
Acredita-se que ele tenha nascido ou em Coimbra ou em Lisboa, provavelmente entre 1517 e 1525. Consagrou-se com os Lusíadas e teve sua genialidade comparada a Homero e Shakespeare. Também foi poeta lírico e dramaturgo. Para o teatro, criou a peça Anfitriões, baseada em uma comédia latina de Plauto. Tão brandamente os ventos os levavam, como quem o céu tinha por amigo. Sereno o ar e os tempos se mostravam, sem nuvens, sem receio de perigo. O promontório Praço já passavam, na costa de Etiópia, nome antigo, quando o mar, descobrindo-lhe, mostrava novas ilhas, que em torno cerca e lava. É possível perceber, nesse pequeno trecho de Camões, do quadro Com a Palavra, que o poeta também descreve a natureza. Ele tem esta parte de descrição daquilo que é a natureza, mas geralmente é uma natureza que apresenta obstáculos. E assim é para que o herói se torne mais heróico. Ou seja, tem que ter coragem e iniciativa pessoal para vencer essa natureza adversa. Bem, depois de vermos todos esses textos, nós podemos agora retomar um pouco aquela que é a estrutura das partes da epopeia. Entre as partes da epopeia, nós começamos, portanto, com a parte da proposição, que é a apresentação. Qual é a proposta que esse texto vai ter, sobre que assunto ele vai tratar? Na sequência, nós temos a parte da dedicatória. A dedicatória, como eu já disse, é feita para um rei, para uma alta autoridade do reino. Na sequência da dedicatória, nós temos a invocação, que é a invocação às musas. A parte seguinte da invocação já começa propriamente com a narração, que é a história toda, que é a parte mais substancial e longa do poema, para finalizar no epílogo. Agora que nós já conhecemos a estrutura da epopeia, vamos ver as características da epopeia. Uma das primeiras características diz respeito à ação. A ação é única, ou seja, é escolhido qual é o assunto, é sobre esse assunto que o poeta vai discorrer. E essa ação única tem que manter, portanto, essa unidade até o final. A segunda característica da epopeia é a escolha que se faz da personagem. A personagem é uma personagem que sai de um conjunto de habitantes daquela região e que se destaca porque é corajosa, porque tem qualidades que são qualidades elevadas. A terceira característica diz respeito à fábula, ao mito, ao assunto escolhido. Ele se coloca sempre como a parte principal. Embora o herói vá realizar todas as ações de conquista, do espaço, de valorização do povo, no caso dos Lusíadas, do povo português, o mais importante é a ação que é narrada, o que o Aristóteles denominava fábula. Uma última característica importante é, sem dúvida nenhuma, a linguagem. É a linguagem quem vai construir, na verdade, toda essa história, toda a qualificação da personagem e todas as intenções do poeta. E essa linguagem, como nós já vimos, é uma linguagem de uma alta seletividade linguística, buscando efeitos de beleza, efeitos de convencimento do leitor e sempre num tom grandioso e elevado. Vamos agora tratar dos tipos de epopeia. Para entender a evolução das epopeias, vamos dividi-las em dois grupos. O primeiro grupo tem relação com a formação espaço-temporal. O segundo grupo tem relação com a gênese e a linguagem dessas epopeias. Vamos tratá-los cada um a seu tempo. O primeiro grupo é o da localização espaço-temporal. Nele encontramos a epopeia clássica, a epopeia medieval e a epopeia do Renascimento e do arcadismo.
No primeiro grupo da epopeia clássica, o que nós temos é que os poemas vão construir o imaginário de um povo. Em segundo lugar, que eles vão se referir ao maravilhoso, a elementos de maravilhoso que permeiam toda a narrativa. E no terceiro, nós temos as regras de composição, ou seja, a epopeia obedece a estruturas prévias, estabelecidas, seja pela tradição, seja pela teoria. No segundo grupo, da epopeia medieval, nós já temos algumas diferenças em relação à epopeia clássica. Em primeiro lugar, elas já começam a ser escritas num latim vulgar, ou seja, já não é mais a língua clássica. Além disso, nós vamos ter nesse momento que o maravilhoso não é mais o maravilhoso pagão, mas é um maravilhoso cristão, com a presença de intervenção de anjos, de santos, que vão auxiliar o herói na sua tarefa grandiosa, não é, de vencer o inimigo. E uma terceira característica desse momento é que nós temos epopeias que vão estar contaminadas pelos ideais da cavalaria. Então, os heróis são muito parecidos com aqueles heróis cavaleiros medievais que saíam em luta por todos os territórios da Europa, às vezes por razões pessoais, às vezes defendendo a cristandade. No caso da epopeia, eles estarão defendendo sempre os ideais da cristandade. No terceiro grupo, que é o grupo do arcadismo, do Renascimento e do arcadismo, nós já temos epopeias que são assinadas, que são individuais. É o caso dos Lusíadas de Camões, é o caso do Paraíso Perdido de Milton, lá na Inglaterra. Então, essas epopeias passam a manifestar muito mais o individualismo do criador do que propriamente narrativas coletivas, um tanto quanto folclóricas, como das fases anteriores. Temos ainda nesse grupo a permanência do ideário cristão e o maravilhoso começa a anexar outros elementos. Entidades, por exemplo, como bruxas, começam a frequentar essas epopeias. Isso nós vemos acontecer quando consideramos os tipos de epopeia quanto à sua localização espaço-temporal, numa linha de tempo e em algumas regiões como a Grécia, Portugal e a Inglaterra. Vamos agora ao segundo grupo, é aquele que vai tratar das questões propriamente formais dessas epopeias. Esse segundo grupo vai ser qualificado, portanto, segundo a gênese e as características formais do texto. A primeira categoria desse tipo de epopeia diz respeito à epopeia natural, folclórica ou primitiva. Vamos entender, em primeiro lugar, que ela não tem um autor individual e, portanto, ela está ligada mais a uma produção coletiva, daí porque entra a palavra folclórica, e primitiva porque elas são realmente muito antigas. Nessa categoria, nós vamos ter, por exemplo, acentuada característica do nacionalismo, nós vamos ter uma preocupação com o maravilhoso que vai entrar com bastante força nessa categoria, e a parte formal ainda não completamente normatizada, isto é, não há escritos teóricos que determinem. Isto não quer dizer que elas sejam completamente livres, elas atendiam muito àquela ligação com a música, porque eram narrativas cantadas pelos rapsodos, e esses rapsodos se faziam acompanhar com a música, e a música iria determinando o tamanho dos versos, a sonoridade das palavras, criando uma normatividade implícita para esses textos. No segundo tipo, nós vamos encontrar a narrativa erudita ou artificial. Nela, nós já temos a presença de um autor individualizado. Quer dizer, nós sabemos qual é o nome da pessoa que compôs esse texto. Uma segunda característica, nós vamos encontrar a continuação da ideia do nacionalismo, porque as narrativas épicas elas estarão sempre voltadas para essa história de um povo. Mas entra nessa categoria um terceiro elemento muito importante, que são alguns acontecimentos, alguns episódios que vão falar liricamente, que vão tratar do sentimento amoroso. Esse elemento vai diferenciar um pouco
mais a narrativa erudita da narrativa folclórica do grupo anterior. O terceiro tipo é a epopeia herói-cômica. Ela diverge completamente dos outros dois tipos, porque, em primeiro lugar, vai adotar um tom de ridicularização da figura do herói, mas não perde o tom elevado, que é o tom da linguagem épica. Além disso, essa narrativa vai ter características de crítica mais elevadas, de vez que vai trabalhar com a ideia do ridículo. Vamos agora retornar ao quadro com a palavra, onde nós vamos ouvir e ver mais alguma coisa dos Lusíadas de Camões. A obra de Camões é reconhecida por ter dois estilos opostos: o estilo de redondilhas e sonetos e o estilo de inspiração latina e das composições endecassílabas maiores. Seus sonetos lírico-amorosos até hoje influenciam poetas de língua portuguesa. Seja na poesia lírica, seja na épica, Camões elevou a literatura de língua portuguesa a padrões ocidentais de qualidade poética indiscutível. Camões morreu em 1580, e sua obra até hoje é referência para a leitura, a análise e os estudos acadêmicos, dada a amplitude de recursos poéticos e estilísticos e a temática amorosa de seus sonetos. Alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viveu cá na terra, sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Muito importante essa informação sobre a característica geral da obra do Camões. Ele não escreveu exclusivamente os Lusíadas, e o exemplo que nós vimos e ouvimos desse soneto belíssimo, né, conhecido como Alma minha, gentil que te partiste, mostra muito bem que mesmo no terreno do lírico, Camões foi um grande poeta, mas é a epopeia que preservou, sobretudo para a história da literatura, a obra desse português do Renascimento ocidental. Durante a aula de hoje, nós vimos, portanto, como se define a poesia épica, como ela continua em termos de heroicidade, de construção de heróis, com algumas modificações em narrativas contemporâneas, como o cinema e os quadrinhos. Nós vimos também quais são os tipos de narrativa e quais são as características formais e partes em que essa narrativa específica, poética, se divide. As dicas de estudo sobre o gênero épico são muitas. Existe um volume de arte retórica e arte poética do Aristóteles, publicada pela Ediouro. É uma edição bastante recente, contendo esses dois textos importantes em que ele trata rapidamente da poesia épica. Um outro livro para estudos que ajuda a esclarecer como funcionou, principalmente a epopeia clássica, é o livro do Paul Zumthor, que se chama Introdução à Poesia Oral, da editora Ucitec. Ali ele vai contar como a poesia que era oral passou a ser escrita, que características ela ganhou e que outras características ela perdeu nessa passagem. E, além disso, a indicação de um filme essencial, que é Troia, do diretor Wolfgang Petersen, distribuídas pela Warner Home Video. Por último, eu quero indicar a vocês a leitura do próprio Camões. Eu tenho aqui um exemplar da obra completa de Camões, editada pela Aguilar. Nesse livro não está apenas os Lusíadas, mas também toda a composição lírica do Camões, como sonetos, redondilhas, canções. Vamos ouvir
alguns versos mais dos Lusíadas. Trata-se do momento em que um dos comandantes portugueses vai estimular os seus soldados a lutar e chamando a atenção para o brio que eles devem ter na luta. Observem o tom grandiloquente e a valorização da gente portuguesa. Diz o comandante: como? Da gente ilustre portuguesa há de haver quem refuse o pátrio Marte. Como? Desta província, que princesa foi das gentes na guerra em toda parte, há de sair quem negue ter defesa? Quem negue a fé, o amor, o esforço e arte de português, e por nenhum respeito o próprio reino queira ver sujeito? Olha, quem resiste a uma chamada de atenção como essa, não é mesmo? Até a próxima!